Obrigado. Pode. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Alegria ter vocês aqui. Eu vou ficar mais torto por lá, porque o pessoal de lá está meio dormindo. Então, vou virar para esse lado aqui. Quem está aí online, obrigado pela presença. Eu coloquei esse título, Rumo a Novos Currículos e Avaliações em Época de IA Generativa, mas quem sou eu para falar para vocês aqui que rumo tomar, né? Então, antes de falar que rumo tomar, eu não vou falar que rumo tomar, eu vou falar quem sou eu. Eu sou um engenheiro de produção que virou um engenheiro de aprendizagem, né? E isso eu não vou passar com muito tempo, mas eu comecei com engenharia de produção e fui descobrindo que o que eu queria mesmo, ao invés de melhorar a logística e melhorar processos de produtos nada se transforma se a gente não mudar pessoas. Então, e pessoas a gente não transforma sem educação e sem aprendizagem. Então, no fundo, o que a gente está falando é transformação e aprendizagem de seres humanos, né? A educação é um nome e um jeito que a gente deu de enclausurar isso em instituições que a gente tem no ensino básico, no ensino superior, e por aí vai. Então, eu fiz esse trajeto, né, formalmente materializado aí nos últimos anos nesse livro, que acabou de ser lançado, tem alguns exemplares aí lá fora, e 2 outros livros que eu colaborei também, mundo afora. Mas, para eu não mentir para poucas pessoas, né, esse QR Code leva para o meu LinkedIn, que garante que eu estou contando a mesma história para mais gente, né? Então, vocês não necessariamente em época de IA, não é só porque eu estou aqui fisicamente, quer dizer que eu estou falando alguma verdade, né? Então, o LinkedIn pode estar errado, mas pelo menos eu estou mentindo para mais gente. Mas uma coisa que eu nunca falo, nem no LinkedIn, nem em palestra, decidi falar a primeira vez isso hoje, é um segredo que pouca gente sabe da minha vida, né? E esse segredo é que eu já fui jogador de polo aquático. Melhor do que isso, eu fui jogador de polo aquático da seleção. Pouquíssima gente sabe isso. Só que, estou inflacionando, na verdade, foi a Seleção Paulista Júnior e eu caí no primeiro corte. Eu fiquei 2 meses na Seleção Paulista Júnior quando eu era um moleque de 15 anos, né? E por que isso aconteceu? Porque eu fui fazer natação, porque eu era um menininho que tinha muita asma, então desde cedo me jogaram como medida de saúde para fazer natação, e aí eu fui jogar polo porque natação estava ficando muito chato, né? Daí eu falei, não aguento mais nadar, e aí na adolescência assim, eu acabei descobrindo polo aquático. E aí eu queria focar a nossa conversa, que vocês devem estar se perguntando o que o Jorge está falando de natação. Chego lá, espera um pouquinho, pula na piscina comigo, né? Eu vou focar natação para melhorar da asma. Alguém aqui já aprendeu natação na escola? Tinha curso de natação na escola? Vocês tiveram? Não, né? Raro ter. Vocês acham que tem no Brasil? Escola pública com natação? Tem? Não, pública. Aprender a nadar na escola. Olha que legal que eu descobri. Itapevi e Manaus tem um programa de natação da prefeitura. Eles ensinam a nadar, faz parte do extracurricular, lógico, da escola. Mas por que lógico do extracurricular, né? Será que não faria sentido a gente ter um currículo nacional com foco em segurança e sobrevivência e a natação como elemento central da identidade nacional? Pensa na orla brasileira, pensa nos rios brasileiros, né? Não faz sentido a gente ter isso? Vocês acham que esse projeto é verdade? Tem um projeto de currículo nacional para natação no Brasil? No Brasil, não. Isso é lei. Sabe aonde? Na Austrália. E surgiu lá em 1800 e pouco, e retomou agora desde 2017, mais ou menos, como lei nacional. E se vocês forem procurar depois no Google, ou no ChatGPT, ou seja onde for, em 2025 teve uma crise na educação esportiva na Austrália, porque identificou-se que muitas crianças, mais de 30%, não estavam conseguindo atingir o nível mínimo esperado, que era nadar 50 metros e flutuar 2 minutos. Crianças até 6ª série. Crianças com 12 anos está no currículo nacional da Austrália, que elas têm que aprender a nadar, e com 12 anos elas têm que ser capazes de nadar 50 metros e flutuar 2 minutos. A base nacional comum curricular deles tem isso. E a gente, né? O que leva uma pessoa, a gente ouviu no painel de manhã o Sintra falar que é uma decisão política, né? O que leva a gente a decidir colocar alguma coisa no currículo, né? 3 perguntas essenciais. Por que aprender? O que aprender? E o resultado esperado. Como é que eu vou evidenciar que eu estou aprendendo isso? Então, no caso da natação, o que a gente viu? Por que aprender? Vamos pegar só a segurança. É um caso de segurança
eles têm, aliás, esqueci de falar, Brasil, dados atuais, a segunda causa mais frequente de morte de crianças de 1 a 4 anos, sabe qual é? Afogamento. Né? Então, se for por esse aspecto, por que aprender na Austrália é primeiro segurança. O que é aprender? Para eles está bem claro no currículo, né? Deslocamento e flutuação. Tem que nadar 50 metros, tem que flutuar 2 minutos. E o resultado esperado, eles têm claramente uma avaliação, uma observação de 50 metros de natação e a criança consegue ficar flutuando por 2 minutos. Mas como é que eles aprendem? Como é que isso vira realidade? Né? A pergunta que, na verdade, a gente tem que fazer é quais são os conhecimentos, quais são as práticas, quais são as avaliações que vão entregar o resultado esperado para uma criança sair nadando. E aí eles decidem as atividades curriculares que vão entregar um resultado esperado, que nesse caso a gente está deixando bem claro que são 50 metros. Né? E no fundo o que a gente está falando é ofertar experiências de aprendizagem que entregue isso, que propiciem a aprendizagem desejada. E isso que eu estou chamando de currículo. Currículo vamos encarar como um conjunto de experiências de aprendizagem encadeadas que vão entregar um resultado esperado e que inclui uma atividade que vai dar conta de evidenciar isso. A avaliação está no currículo. Né? Então, lógico que é mais fácil falar de natação, ainda mais em caso de segurança, porque você tem que ter uma criança nadando 50 metros ou flutuando 2 minutos. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Habilidades físicas ficam mais fácil da gente evidenciar. Mas a ideia que está por trás é isso. Né? Como é que a gente propicia uma sequência de experiências que vai entregar uma criancinha que consiga nadar? Vamos deixar de falar de natação e vamos focar em currículo. Currículo, na verdade, como uma sequência de aprendizagens, é uma coisa um pouco longe. Mas o Goodlad, esse autor, ele fala de 4 instâncias de currículo. Ele fala de um currículo prescrito, de um currículo formal, operacional, percebido e experienciado. Formal é o que está escrito. Quem já fez plano de aula aqui? Né? Quem já desenhou um currículo é o que está no papel. Operacional, ele fala que é como alguém que estivesse naquela porta e olhasse e visse eu fazendo isso daqui. É o que é percebido por alguém que está fora do ambiente. O percebido é de fato o que é percebido pelo professor, pela pessoa que está entregando a atividade, mas o que faz diferença mesmo é o currículo experienciado. Porque se eu quero que uma criança, voltando ao exemplo da natação, aprenda a nadar, o que eu quero ver é o desenvolvimento de habilidades motoras, o desenvolvimento de condições de ela entregar aquela natação. Então o currículo que a gente quer, o fim da história, é um currículo experienciado para as pessoas. Está muito rápido? Tudo bem. Beleza, então vamos lá. É isso que a gente vai falar. Vamos falar de escola e começar a falar de IA hoje. O que o aluno experiencia, não só na escola, falando de educação básica ou falando do INSPER, de faculdade, o que ele experiencia na prática? Falando de uma escola, pode ser uma escola formal, todo um ambiente escolar que tem uma missão de formar cidadãos íntegros, confiantes e com a mentalidade internacional que valorizam o desafio pessoal, a colaboração e o intelecto. Uma escola estruturada para entregar isso, né, com uma formação que a gente mais ou menos conhece. Mas será que é só essa experiência de aprendizagem que uma criança tem na idade escolar dela? Ou essa TikToker que eu descobri porque minha filha falou que ela aprende a usar a inteligência artificial no TikTok e eu fui perguntar. E eu fui buscar um exemplo positivo. Ela tem um post que fala como se tornar viciado em estudar, que tem 1,2 milhões de interações. E ela dá dicas boas. Né? Não estou falando que as crianças estão aprendendo o currículo, a experiência dela necessariamente negativa. Mas se uma criança bem intencionada, à tarde, for na internet, falar como é que eu aprendo a estudar melhor, ela tem conteúdo e pode ter dicas boas. Eu peguei um caso enviesado, tem muita coisa ruim. Mas o que eu quero trazer aqui é que a experiência de aprendizagem de uma criança hoje em dia está longe de estar só na escola. Né? Então, quando a gente fala de currículo, de pensar um conjunto de experiências de aprendizagem que levam para algum lugar, a gente tem que pensar que a escola tem uma certa responsabilidade e um certo, entre aspas, amplitude de ação que não necessariamente está sob controle dela como a gente consegue pensar atualmente. E na verdade não é ou, é e. Se a gente está educando a criança e a gente quer
eu como pai, ou nós como educadores, ou crianças, ou jovens, a gente tem que pensar que a gente está falando com um conjunto de experiências e aprendizagem daqueles seres humanos. E não do que a gente entrega, daqui, saiu daqui é outro problema. Mesmo porque a matéria-prima que a gente está usando é humana. Vamos falar de experiência de inteligência artificial propriamente dita, né? Tudo que a gente falou, na maioria dos casos, até aqui hoje e fora, a gente está falando de um ambiente escolar, sem considerar que o currículo dessa criança é a vida dela fora também. Então ela pode estar se comportando de duas maneiras: estudando, fazendo a lição do jeito que a escola pensa que ela vai fazer, ou ela pode estar com o TikTok, com o ChatGPT, com outra coisa, fazendo outra coisa, que não necessariamente vai ser ruim ou bom, mas que a gente tem que ter ciência, e foi falado aqui antes, que tem pontos positivos e negativos. Então eu não vou chover no molhado aqui, a gente não vai falar de... A ideia não é fazer um letramento digital aqui, mas é falar, ao usar o ChatGPT, ou seja lá qual for a LLM, né, a gente tem sim coisas boas, né? A gente não consegue ter acesso rápido e tão amplo a uma quantidade de dados tão grande quanto está disponível. A gente sim tem ofertas que parecem, respostas que parecem convincentes e que a gente pode, até como o Caio que estava aqui antes, com um mínimo de modelo ou engenharia de prompt, melhorar um pouquinho. A gente pode ter textos, gráficos, uma série de coisas que vão melhorar. E a gente pode ter imagens, vídeo, uma série de coisas que ninguém em sã consciência faria sozinho, sem pedir ajuda há 3 anos atrás. Só que esse é o lado bom, né? E quais são algumas limitações que a gente não pode esquecer? Não tem nenhum compromisso com a verdade. Pode e quase com certeza vai fornecer respostas erradas. Apresenta tendências e vieses conforme a base de informação, não tem explicabilidade e replicabilidade, você não consegue perguntar de onde veio, você não consegue a garantia de que se você fizer a mesma pergunta, vai ter a mesma resposta de volta. E nem sempre apresenta fontes e quando faz pode ser errado. Então, amarrando um pouco essa parte, né? Se a gente quer fornecer uma quantidade de experiências de aprendizagem para propiciar uma aprendizagem para as crianças e para os jovens, a gente tem que pensar nesses dois mundos. E pensar que não necessariamente a gente está falando de alguma coisa que é sob controle da escola. Então, mesmo que o Caio estava falando aqui, um currículo que ensina crianças numa aula específica de o que é IA, como lidar com IA, está tomando conta de uma parte. Quais são as perguntas essenciais que eu fiz, as 3, vocês lembram? Por que aprender, o que aprender e qual é o resultado esperado? Né? Então, a gente viu agora, quem estava aqui, a gente pode fazer essas perguntas para IA. Inteligência artificial generativa. O que é? Por que eu tenho que aprender isso? O que eu tenho que aprender e qual é o resultado esperado? Então vamos rapidinho falar disso. Adorei essa imagem, eu vi ela ontem. É da última edição do Economist, que fala em inglês, você vai definir o futuro ou vai ser definido por ele? E eu coloquei aqui, a gente quer desenvolver seres humanos na criança, na faculdade, como protagonistas criadores ou como consumidores passivos? Eu fiquei com essa dúvida, vamos ver se alguém me ajuda. Isso é um camaleão, né? Minha dúvida é a seguinte, será que o camaleão tem vontade, ele consegue controlar, não se adequar à cor do fundo? Vocês sabem isso ou não? Eu confesso que eu não sei. Não consegue. Não consegue. Se ele se coloca num fundo, é involuntário, né? Então, o que eu gostei dessa imagem é o seguinte, obrigado Mariana, uma coisa é ele sabendo que a cor dele vai se adaptar ao fundo, ele tem o protagonismo de escolher para onde ele vai. Porque se ele não tem opção, ele sabe o que vai acontecer. Se ele tivesse opção, ele poderia optar por não. Mas aqui é um exemplo legal de pensar eu vou pegar essa metáfora, pensar no camaleão como um protagonista da transformação que ele sabe que vai ocorrer com ele. Né? Vamos pensar como ele um pouco consciente. E, no fundo, se eu estou falando de IA generativa, né, e isso aqui é um texto que está na consulta pública das diretrizes de uso de IA generativa na educação, está entre aspas, porque eu copiei exatamente o texto. Por que aprender IA? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que colocar. Por que faz sentido falar que uma escola tem que ajudar uma criança a se desenvolver com IA? Porque a gente quer formar cidadãos capazes de exercer a sua participação crítica e consciente em uma sociedade cada vez mais mediada por algoritmos.
porque seja na escola, seja fora dela, a gente assume a responsabilidade de fazer esse desenvolvimento. Não vou falar como é que a gente vai evidenciar isso, porque a gente está na pergunta por quê. Agora, o quê? Quem já fez academia aqui? Algum exercício de musculação, etc. Grande maioria que não levantou a mão provavelmente é porque está cansado, não está ouvindo ou tem vergonha. Mas a questão é a seguinte, o quanto faz sentido a gente ir para a academia e botar um motorzinho para fazer o exercício que a gente tinha que fazer, né? Ao usar a IA generativa, a gente tem que ter em mente que a gente quer o processo, a gente não quer a tarefa. Eu quero o esforço e desenvolvimento muscular para desenvolver o músculo. E não quero uma maquininha que fique levantando o peso. E quando a gente não pensa nisso, acontece que essa é uma figurinha que fala, que mostra de um experimento que foi feito no MIT, que está provado. Se você usa o ChatGPT para fazer uma tarefa que você devia fazer, não é novidade nenhuma. Você gera menos conexões neuronais. Teu cérebro funciona menos. E eu gosto de pensar que a gente aprende através das transformações de neurônios e hormônios. Se isso não acontece, você está terceirizando a sua tarefa cognitiva como se fosse um exercício de academia feito por uma máquina mecânica, né? Então, a gente tem que pensar por que a gente quer aprender, por que a gente quer desenvolver as crianças. A gente quer que elas passem pelo processo e que não desenvolvam a tarefa. Então, qual é esse processo? O que é aprender, né? A gente quer que as crianças descrevam os conceitos de IA generativa. Eu quero que saiba do que eu estou falando. Eu quero que explique funcionamento básico para poder entender por que pode ou não usar, que identifique limitações e os riscos, que justifique a adequação ao uso, né? No fundo, eu não quero ficar cerceando uma criança ou um jovem, pode ou não pode, né? A gente quer fornecer essa metacognição e essa educação para falar, ela tem que ser capaz de falar, putz, se eu usar isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou mandando a máquina da academia fazer o exercício sozinho, e eu não estou fazendo. A gente quer análise crítica e a gente quer um uso de maneira ética. Então, se eu fosse fazer uma rubrica, uma avaliação do que é formar alguém para usar a IA generativa, lógico, não é exatamente essa, o Caio falou de outro jeito, mas a gente tem um pouco dos o que a gente quer que seja aprendido. Só que tem um grande desafio aqui, né? E o resultado esperado? Como é que a gente vai evidenciar isso? E aqui que eu peço a atenção de vocês. Quem está dormindo é uma boa hora para acordar. Quem estava acordado, obrigado pela risada. Vamos lá. Resultado esperado. A gente tem que juntar essas duas coisas. Se eu estou falando resultado esperado, aprender sobre IA, eu estou falando de ofertar um conjunto de experiências que propiciem a aprendizagem desejada. Só que aí eu tenho que lembrar daquela figura, que as experiências que a gente propicia não é só na escola, que os jovens, numa faculdade ou numa escola, estão usando fora também. E que não basta a gente falar de uma aula de natação, que é 1, 2 vezes por semana, e a criança aprende a nadar naquele momento. Por quê? Falando de IA, a gente está falando de atividades na escola, a gente está atividades desplugadas sozinho, e a gente está falando de atividades plugadas com o computador. E no fundo, uma criança, um jovem, eles estão imersos em experiências, em exercícios cognitivos dos mais diversos. Não adianta a gente só dar aula de IA, fazer um currículo só de IA, porque no fundo a gente está falando que é uma nova maneira de se relacionar com o conhecimento, com a aprendizagem como um todo, né? Então, o que adianta uma criança só lembrar que ela tem aula de IA ou aprender IA com o professor do currículo de IA, só que depois ela tem aula de português, aula de matemática e aula de um monte de coisa onde ela não usa, ela não sabe fazer a correlação. Então o currículo, quando a gente fala de IA, tem que ser para todos os cursos. Porque a gente já ouviu aqui hoje alguma coisa parecida, a gente tem que falar um currículo sobre IA, com IA, para IA e apesar da IA. Porque eu quero que uma criança se desenvolva artisticamente, fisicamente, educação física, etc. Então tem coisas que a gente já de cara tem que falar, a IA não serve para tudo. E quando a gente fala por que aprender, o que aprender e o resultado esperado, né? Eu pego, por exemplo, história. A criança tem que aprender a influência das grandes potências europeias na geopolítica do Oriente Médio. Vai usar IA? Não vai usar IA? Como vai usar IA? O que tem que estar claro? Por que ela tem que aprender isso? O que eu quero que ela aprenda? E como eu vou evidenciar? Se isso estiver claro, daí eu consigo definir com mais clareza se pode ou não usar IA. E como usar IA? Isso vale para
educação básica, vale para educação superior. A gente tem que ter claro que os novos objetivos de aprendizagem de todos os cursos têm que ter repensado sobre uma nova ética, uma nova prática, um novo jeito de lidar com o conhecimento. Tudo bem? Essa é a hora que eu pergunto, faz sentido? E vocês, independente de fazer ou não, vocês fazem assim. Aê. Então, no fundo, o que a gente tem que pensar é, seja na escola, seja em casa, usando ou não IA, fazendo exercício, falando pelo processo e exercitando a parte correta, a gente tem que ter uma oferta de conjunto de experiências de aprendizagem que propicie a aprendizagem desejada. Todo e qualquer professor, gestor de curso, mantenedor de escola tem uma tarefa importante agora. E aí eu vou deixar as 3 perguntas essenciais e terminar por aqui. Pensando em ser um protagonista criador ou um consumidor passivo. Em um mundo que exige pensamento crítico, resolução criativa de problemas, o currículo atual que vocês estão entregando, ou observando, ou pensando, entrega de fato essas competências ou ainda valoriza a memorização? É esse o rumo que eu vou deixar para vocês. Pergunta 1 do rumo. Pergunta 2. Quais evidências de aprendizagem queremos considerar como válidas e significativas num cenário onde a produção do conteúdo pode ser automatizada? Né? As perguntas que eu fazia, as tarefas que eu mandava, será que fazem sentido hoje em dia? E se fazem sentido, tudo bem, daí eu tenho que cuidar da automatização da resposta. Mas essa questão é fundamental no seu curso. E pensando que quem vai entregar as experiências são docentes, quais são os repertórios de competências a gente precisa desenvolver nos docentes para que eles atuem como designers curriculares e mediadores da aprendizagem? Porque quem é professor, professora há mais de um tempo, está acostumado com as tarefas, está acostumado com as lições, está acostumado com as provas. Só que agora o jogo mudou. E se a gente está requestionando os objetivos, o caminho e as evidências, a gente tem que ser capaz de entregar experiências diferentes. Então, mais do que nunca, essa figura não vale para uma criança que vai para um currículo, vale para cada um de nós. Depois de pensar nessas 3 perguntas, o que vocês escolhem ser? Protagonistas criadores ou consumidores passivos? Agora fica com vocês o que vocês vão lidar com isso. Lembre do camaleão, né? Escolham aonde vocês vão estacionar o seu corpo, porque a pele vai mudar de cor, e aí as opções são essas. Passei um pouco do tempo, mas era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado, gente.